Estima-se que no Brasil, cerca de 2 milhões de pessoas vivam com o transtorno do espectro autista. O acesso a terapias multidisciplinares e ao diagnóstico precoce tem auxiliado na qualidade de vida desses pacientes. A gente vai iniciar agora uma conversa com 3 especialistas que fazem parte desse time. Bom dia, o Viva Mais está no ar e hoje nós trazemos um assunto que nunca se esgota e gera muitas dúvidas entre as famílias que vivem essa realidade, o autismo. Por isso, nós viemos até a Clínica Única de Intervenção Interdisciplinar para conversar com as especialistas que vão nos orientar, vão dar dicas também e fazer uma análise sobre tudo que a gente caminhou até aqui em relação ao tratamento do autismo. Eu converso agora com a Patrícia Gomes, psicopedagoga, a Camila Cordeiro, psicóloga, e Natália Lousada, fonoaudióloga, todas especialistas em autismo. Primeiramente, muito obrigada pela presença de vocês aqui no Viva Mais. Eu acho que a gente tem a oportunidade aqui de conversar e ir mais além nesse debate, né? Eu acho que a gente pode começar em relação ao diagnóstico. Muita gente fala, né? Nossa, mas tantos casos de autismo, será que esses casos estão aumentando ou a gente hoje tem mais acesso ao diagnóstico? A gente teve um avanço, né, nessa área. Quem pode falar sobre isso pra gente? Eu acho que hoje em dia a gente tem muito mais informações, então a gente consegue diagnosticar com muito mais precisão casos que antigamente não eram identificados. E hoje a gente fala no espectro, né? O transtorno do espectro do autismo. Então a gente consegue abarcar alguns casos que antigamente não entravam no diagnóstico de autismo. Então antigamente a gente falava em síndrome de Asperger, que hoje em dia está embarcada no diagnóstico do autismo. Então a gente consegue ter mais pessoas inclusas nesse guarda-chuva, digamos assim, né? E eu acho que é interessante também que aqui na clínica vocês recebem pacientes de todas as idades, né? A gente sabe que o diagnóstico tem que ser o mais precoce possível, mas como é essa realidade aqui? Então, hoje chega para avaliação interdisciplinar crianças de 1 ano e 4 meses. Então, antes dos 2 anos de idade, os pais já estão percebendo alguns sinais de alerta, seja não atender quando chamado, não faz contato, visual, não faz uma atenção compartilhada, que seria fazer alguns comentários, chamar ou cutucar um familiar para poder mostrar uma determinada situação ou responder a esse compartilhamento. E isso já vai acendendo uma luzinha de alerta, nessas famílias. Então, eles estão buscando cada vez mais cedo esse tipo de avaliação, né? E os adultos também chegam aqui, né? Isso. Com algumas situações que nem imaginavam que pudesse ser autismo. É até curioso, porque a gente vivencia muitos familiares de crianças se descobrindo depois da idade adulta dentro do espectro também. Então descobrem que o filho tem o diagnóstico, começam a perceber algumas características em si próprios, vão procurar saber melhor e descobrem que também estão dentro do espectro, né? Até porque as crianças estão crescendo, estão virando adolescentes e adultos, né? Então tá trazendo mais oportunidade para essas outras pessoas que já passam por isso, já vivenciam isso e que ainda não conseguiram perceber, que estão dentro do espectro. Geralmente esses pontos de alerta estão nos relacionamentos, no ambiente de trabalho. Quando que essas pessoas mais velhas percebem esses sintomas, esses sinais? Então, na verdade, assim, é curioso, e ao mesmo tempo, assim, eu acho que é libertador um diagnóstico na vida adulta, porque pensa que essas pessoas passam a vida inteira querendo explicações e respostas para alguns sentimentos, para algumas coisas que não consegue observar, não consegue engajar num relacionamento, numa vida social, tão participativa, sempre muito restrito, a algumas coisas. E aí, quando vem o diagnóstico, essa pessoa consegue, como se acendesse realmente uma luz, uma outra oportunidade para elas depois do diagnóstico. Quando o diagnóstico é precoce, qual o tipo de tratamento, de acompanhamento que é recomendado para essa criança? Por exemplo, aqui na Única, o que é possível oferecer para essa criança que seja associado ao tratamento até medicamentoso, enfim, para que ela tenha um desenvolvimento aí e acompanhe, os demais colegas
colegas na escola, a vida social como um todo, né? Como que funciona? Então, quando essa criança chega para uma avaliação, a gente parte da avaliação interdisciplinar, então essa avaliação ela contempla os profissionais de acordo com a necessidade da criança, então um psicólogo, um fono, um psicopedagogo, um TO, né? Que é o terapeuta ocupacional, né? Isso, terapeuta ocupacional, e aí a gente seleciona de acordo com a necessidade daquela faixa etária, o que vai atender essa criança e essa família. E vai dando esse feedback contínuo para a família. Então, todos os dias, após as sessões, a família recebe um feedback breve, né, pós a intervenção, e periodicamente a gente entrega os relatórios de evolução. Esses relatórios geralmente vão para médicos, né, ou psiquiatras, ou neuro, ou até o próprio pediatra, que às vezes pede uma avaliação para ver se direciona e se encaminha essa criança para uma outra intervenção. Até mesmo para a escola, né? Isso, para a relatório vai para a escola, porque quando a gente tem a criança, né, o adolescente que está nessa fase escolar e que o autismo atrapalha um pouco no desenvolvimento da aprendizagem, né? Dependendo do nível, ele vai atrapalhar muito, vai dificultar ou não. Para a gente não romantizar aqui, né, o assunto autismo e mostrar, né, as inseguranças também que as famílias passam, porque assim, tudo acontecendo como planejado vai propiciar o desenvolvimento da criança, né? Essa criança vai poder socializar melhor, né? A questão cognitiva, o aprendizado vai melhorar, mas a gente sabe que a gente não pode romantizar. Então, quais são os maiores desafios e até as maiores inseguranças da família quando chega aqui com o primeiro momento do diagnóstico? Isso, cada família chega aqui num nível diferente do processo, às vezes, né? Porque para cada um é um pouco diferente o lidar com isso. Alguns chegam com essa sensação de alívio, de finalmente entendi por que essas coisas estão acontecendo. Outras já não, outras já têm um pouco mais de dificuldade de aceitar esse diagnóstico. É uma negação, né? Por entender que pode ser um percurso muito difícil, né? Então, cada família chega num momento diferente desse processo. A gente tenta fazer esse acolhimento, né? Informar o máximo possível, porque eu acho que é uma das coisas mais importantes, né? Quando a família está bem informada sobre o assunto, ela consegue identificar um caminho que ela vai poder seguir, que as coisas têm um objetivo que ela vai conseguir alcançar, que ela vai conseguir ter uma vida plena, né? Então, a família informada sobre isso, eu acho que dá uma segurança maior, segurança, né? Exatamente. Isso. Vocês acreditam que as pessoas, os profissionais, as famílias que vivem o autismo, né? Tem alguma coisa a comemorar, uma evolução? Como que a gente avançou nos serviços, por exemplo, nos serviços públicos, nas escolas, ou ainda está caminhando muito lentamente? O que a gente observa, Cristina, é que a gente tem um aumento significativo de clínicas que se propõem a fazer esse tipo de trabalho, né, na intervenção com crianças com espectro, né, no espectro do autismo. Porém, assim, há uma queixa constante das famílias na efetividade dessa intervenção, sabe? Então, assim, o que nos preocupa muito é a questão da qualificação desse profissional que está ali de frente com essa criança, em que muitas das vezes está num período de desenvolvimento muito importante da vida dela, e que essas expectativas dessas famílias não vão ser atendidas. E a gente vê isso muito também nas escolas, né? As escolas não acompanham, né, o que é oferecido aqui. E é super importante, né? A criança vem aqui, tem um desenvolvimento, mas no dia a dia, que eu acho que é o maior tempo que a criança fica, né, que é a escola e a casa, não tem esse suporte. Como que vocês veem isso e até mesmo como que vocês recebem, né? Porque vocês têm experiências, vocês veem isso na prática, né? A gente percebe assim que a escola também está caminhando. Eu acho que dentro se a gente pegar aí todos os fatores, né,
todos os que são envolvidos com a relação do autismo, a escola tem encaminhado, mas eu ainda considero a passos pequenos, né? A escola hoje em dia está cheia de crianças autistas, porque as crianças autistas estão aí mesmo sendo diagnosticadas, necessitando, né, de uma intervenção, de um olhar diferenciado. Porém, por mais que as crianças tenham o mesmo diagnóstico, cada um aprende de uma forma, cada um é único dentro dele mesmo. E aí a gente não pode ter uma adaptação generalizada. E também vocês veem muito em relação a quem acompanha essa criança dentro da escola, né? Porque existe um tutor que fica ali com essa criança, mas nem sempre ele também é preparado, né? De outras áreas, ou um funcionário da escola que não tem não sabe lidar com a realidade do autismo, e a criança fica às vezes esquecida, né? É o auxiliar terapêutico, né, que a gente chama de AT. Ele precisa ser um profissional especializado, ele precisa entender do autismo, ele precisa ter um suporte, né, ele precisa ser orientado pela escola, né, ou até mesmo nós aqui na clínica, nós fazemos essa orientação aos ATs das crianças que fazem intervenção com a gente. Então, ou eles vêm aqui para fazer esse momento de orientação, ou como a gente também vai na escola para fazer todo esse trabalho, porque o trabalho que a gente faz aqui, clínico com as crianças dentro da psicopedagogia, ou dentro do comportamento também, ele é levado para a clínica. Então, as adaptações que a gente faz aqui de rotina ou mesmo de atividade, ele pode ser levado para a escola. Então, a gente também faz essas orientações, porque é importantíssimo, porque o AT, ele não é um cuidador. Então, meninas, para a gente finalizar aqui a nossa conversa, eu quero chamar vocês para uma reflexão, né? Para quem está assistindo aqui, até mesmo para colocar aí um pensamento para as pessoas levarem adiante. O que é hoje o maior desafio na causa, né, do autismo? Vocês que trabalham diariamente com essas famílias, com esses pacientes, vocês querem mais ver o desenvolvimento dessas crianças, desses adultos que descobriram, né, mesmo que tardiamente. Falta alguma coisa aí que a gente precisa refletir e lutar em relação à administração pública? O que hoje a gente precisa ensinar para as pessoas, né, para a gente lutar enquanto sociedade, enquanto população, e pedir para a administração pública também? Eu acho que é a inclusão real, porque a gente fala muito dessa ideia da inclusão, mas no dia a dia a gente não consegue ver isso acontecendo muito na prática, né? Então, hoje em dia, os autistas estão nas escolas regulares, né, que antigamente não estavam, então a gente está tendo uma participação maior da sociedade na vida dos autistas e dos autistas na vida da sociedade, né? Mas ainda tem muitos obstáculos a gente vencer, né? Então, a gente estava até conversando antes sobre a questão de, às vezes, acontecem eventos específicos uma vez no ano de uma sala de cinema fechada para autistas, mas qual o impacto disso na vida dessas pessoas a longo prazo, né? Uma vez só. Uma vez não vai impactar. Então, a gente tem que ter uma inclusão real, de uma movimentação maior da sociedade para entender essas diferenças entre as pessoas, né? E eu acho que também tem a questão de dar oportunidade dessas pessoas serem tratadas, de fazer intervenção de forma adequada, de forma correta, né? A gente vê muito, assim, essa questão de que hoje o autismo, ele não tem classe social, né? Então, ele permeia, como a Camila falou, todos os lugares, né? Todas as classes. Então, eu acredito que a gente precisa assim, de mais investimento em diagnósticos precoces, né? Oportunidade de intervenção precoce e toda essa questão social que você colocou aí, né? Direito aí mais vezes no cinema, dar oportunidade para essas crianças. Então, eu acredito que falta empatia, falta respeito, falta empatia de olhar para aquela mãe que está com uma dificuldade de fazer com que a criança entre no transporte público, ir lá oferecer, se disponibilizar. Então, assim, eu acho que é todo um contexto, sabe, Cristina? Eu acho que a gente, enquanto clínica, está aqui fazendo a nossa parte, né? Mas eu acredito que falta, né, políticas públicas pensadas exatamente para neurodivergentes, né?
para o transtorno do espectro. Eu acho que falta a população se mobilizar mais e abraçar a causa e ter mais empatia e respeito, sabe? Eu concluo assim, falando que precisa de um mundo melhor para acolher essas pessoas e a população precisa ter o conhecimento, precisa aprender o que é o autismo e como lidar com as pessoas autistas. Isso é difícil porque não é uma coisa que faz parte, que há muito tempo não fazia parte. Hoje em dia tem muito mais pessoas com diagnóstico e fazendo parte da vida da gente, no trabalho, um colega de trabalho, dentro da nossa família, né? Pode ser um filho, na pode ser um primo, né? Pode ser um amiguinho da escola. Então nós precisamos pensar num mundo que seja mais acolhedor, né, com pessoas com mais empatia e que possa ter essa inclusão, a inclusão efetiva de você estar com uma pessoa do seu lado e você parar de olhar um pouco para o seu umbigo e olhar para as necessidades dela, porque você pode contribuir com alguma coisa, né? Olha, a gente aqui está justamente querendo fazer isso, né? Oferecer informação, mostrar para as pessoas que estão assistindo ao programa como é essa realidade. Então, no próximo bloco você vai ver uma família que teve o diagnóstico de 2 crianças e também superou muitos desafios. Você vai conhecer essa realidade justamente para entender, justamente isso que as meninas falaram aqui, né? Entender como tudo acontece e, de repente, aí ajudar um vizinho, né? Um parente, para entrar mesmo nessa realidade, ter empatia. Então eu quero agradecer a vocês a presença mais uma vez. Eu acho que a gente pode voltar nesse assunto no programa, né? Como a gente falou, para as pessoas aprenderem mais, né? Sobre o autismo, enfim. E você me espera aí para o próximo bloco. Voltamos então depois dessa conversa e agora eu vou conversar com a Marcela, uma mãe que tem uma experiência muito importante para passar para vocês que estão assistindo ao programa. E a Marcela é mãe do Enzo, né, Marcela? Que está com 8 anos, mas tem uma experiência aí boa para contar pra gente, né, Marcela? Como que a sua história com o autismo começou? A minha história com o Enzo começou muito cedo. Ele tinha apenas 10 meses quando eu observei que tinha algo de diferente. E mesmo com todas as controvérsias, todos contra mim, eu percebi que havia algo errado e fui atrás. E hoje ele é uma criança alegre, totalmente funcional, mas foi muita dedicação, muita terapia, um acompanhamento com uma equipe multidisciplinar que fez total diferença nesse processo. A gente conversando, a Marcela fala que hoje, né, o Enzo ele tem uma independência, né, conversa muito bem, só que para ele chegar nesse ponto que a Marcela está, muita coisa aconteceu e é isso que a gente quer mostrar, né, a importância da aceitação, não é isso, Marcela? Qual a experiência que você passa para as mães, né, que você viveu e que tem que mostrar a realidade, né? Foi exatamente isso que eu falei com você, Cris. Primeiro de tudo, os pais, eles têm que aceitar o diagnóstico. Se não aceitar, a criança não vai evoluir, porque depende, não é só da criança, mas de todo mundo, da família, dos amigos. Então, no caso do Enzo, quando eu vi que ele teria a possibilidade de ser não verbal, foi quando me falaram com 2 anos e 7 meses. Ele ainda não falava, ele era uma criança não verbal, não falava mamãe, nem palavras básicas ele falava e nem comandos ele conseguia fazer. E isso foi um processo muito lento, doloroso, mas eu escutei a seguinte frase da doutora, na época, da neuro dele. Ela simplesmente explicou para mim e falou: Marcela, se o Enzo não falar até os 3 anos, há grande chance dele ser não verbal. E foi aí que eu vi, não, ele vai sim, ele vai falar. Ele estava com 2 anos e 7 meses. E foi ali que eu abandonei tudo. Eu abandonei carreira, eu abandonei a mim mesma. Foram vários obstáculos, mas hoje eu tenho toda essa recompensa com ele. Porque, às vezes, as pessoas pensam que aquilo é o fim, mas não é.
é um recomeço para ele e para mim também. Eu fazia com ele sozinha a maioria das terapias e a gente fazia 20 horas semanais. Então não tinha como eu trabalhar. E às vezes as pessoas falam assim, mas para você foi muito fácil, porque você tem uma rede de apoio financeira. Eu não tinha. Eu não tinha rede de apoio, eu tinha um cartão de crédito. E eu falei pro meu esposo, não importa, a gente vai se endividar, mas ele vai falar. Ele vai falar, e aí está, porque eu não podia esperar o plano de saúde aprovar as terapias. Porque não tinha tempo para aprovar, porque muitas vezes, Cris, demora 1 ano para o plano aprovar, liberarem essas terapias. Eu falei, eu não tenho tempo para isso. Ele tem 2 anos e 7 meses e eu tenho até os 3 anos para sair alguma coisa verbal. E saiu, com 2 anos e 10 meses. A letra A. Você enfrentou muitos desafios, eu acho que a maior parte das famílias enfrenta isso também, é o plano de saúde, é o custo. Você estudou muito também para conquistar, né, a fala do Enzo. Você lutou muito contra tudo e contra todos para chegar onde você está hoje? Cris, lutei muito. Eu falo que não importa você fazer só a terapia, porque não é a terapia que vai transformar o seu filho. Se você não fizer o pós, eu digo isso em tudo na vida, quando você compra algo, se não tem um pós-venda, ele encerra ali. Então, quando ele fazia as 20 horas semanais dele, tinha mais 20 horas com a mamãe. Então eu ia nas terapias, eu sentava, ficava de perninha cruzada, porque eu participava de todas elas. Ele não só entrava e ficava lá dentro, eu participava de todas. E eu sentava com ele e depois replicava e pedia para as profissionais, porque eu não entendo sobre o assunto. Falava, o que eu posso fazer para acelerar esse processo? Eu chegava em casa e continuava. E foi assim, tudo que eu aprendia, ou eu buscava na internet, eu não esperava o pior acontecer. Marcela, você também tem um perfil no Instagram, né, que fala muito sobre... Tem vídeos, né, com o Enzo, tudo que você passou, você dá algumas orientações. Agora, você deu um tempinho, mas o que você sente, assim, que as pessoas buscam mais no seu perfil? Qual informação? Quem mais está ali atrás de informações? Normalmente as pessoas elas querem entender um pouco mais que são palavras novas, palavras que eu não conhecia, como a palavra estereotipia, que são movimentos sem funções. Então eu tentei trazer um pouco de leveza para as pessoas entenderem, porque eu também tinha medo. Eu olhava, eu falava, estereotipia parece uma palavra assim, parece uma doença, mas na verdade são apenas os movimentos sem funções. Então eu queria, porque meu filho sempre foi considerado o Baby Johnson. Não é por ser meu filho, mas ele sempre fala, nossa, mas ele é lindo, como que ele é autista? E o autista, ele não tem cara, ele não tem uma forma de expressar através da parte física dele. Alguns, por terem outras condições, fisicamente são diferentes. No caso do Enzo, não. Então sempre tem essa pergunta, mas ele não parece? Mas não precisa parecer, porque o autismo ele é muito pela parte da condição da criança, de comportamento dela. Então, no caso dele, eu quis mostrar que ele tem as estereotipias e ele continua sendo o Enzo. Ele não vai machucar o seu filho. Ele fazendo o flapzinho dele ou andando para um lado para o outro, isso não pega, ele não vai prejudicar ninguém. Então eu quis realmente que as pessoas parassem de olhar para ele quando ele fazia algum tipo de movimento assim, como se fosse algo contagioso. E não tem nada disso, está longe disso. Então é com essa leveza que eu parei por um tempo, pretendo voltar, quem sabe, mas trazer essa leveza para esse conhecimento que para mim também era muito novo. E você acha que existem desafios também, tanto como ser humano, né, e como poder público, que a gente precisa superar e a gente precisa que as pessoas olhem mais para o espectro autista? Ai, muito. Você precisa, a cada 6 meses, como se, vou falar num linguajar mais fácil, tivesse que provar normalmente que ele é autista. E eu já vivi casos, mas você já teve casos de preconceito? Eu não digo direcionamente preconceito, mas eu vivi um caso muito específico que me marcou. Eu precisei de um apoio um dia que eu fui tirar um passaporte e lá no local onde se tira o passaporte, o delegado de plantão queria um diagnóstico com a data daquele dia. E ele virou e falou assim pra mim, eu nunca vou esquecer isso. Ele falou pra mim, então se você não conseguir um laudo hoje, ele não tira o passaporte. E ele falou, liga pra qualquer médico que você vai conseguir. Eu falei, doutor, eu não posso ligar, não é assim que se consegue um diagnóstico. Ele falou, você não tem nenhum amigo médico?
Falei, não, as coisas não são feitas assim. Como se você fosse trocar de delegado para fazer um passaporte, né? Aí aquilo foi superado, eu conversei bastante com ele, mas eu vi que é a falta de informação. Mas ele entendeu e eu consegui depois mostrar para ele isso. Mas é difícil. E, por exemplo, nas escolas, né, no dia a dia, a gente ainda tem que avançar muito, né? Na escola, principalmente, graças a Deus, hoje, eu falo que eu sou muito privilegiada. Eu entrei numa escola com o Enzo quando ele nem tinha 2 anos, a pedido da neuro, para antes de fechar o diagnóstico, porque ela queria ver, talvez, Marcela, seja a falta de envolvimento dele com outras crianças diariamente. Vamos colocar ele na escola. Foi uma experiência horrível. Eu tive uma escola que me reprimiu, porque ele era não verbal, falaram que eu era mãe de primeira viagem e não sabia o que eu estava fazendo. Eu pegava uma criança chorando todos os dias e a escola me reprimiu e eu prontamente tirei ele dessa escola e foi quando eu fui abraçada pela escola que eu queria. E ali mudou tudo, foi ali que foi a chave. Eu falo que tudo foi encaminhando do jeito que deveria ser. E hoje eu vejo que como isso foi transformador, porque se eu não tivesse feito naquele momento, talvez ele seria mais um que não falaria. Seria uma criança verbal para essas estatísticas que infelizmente acontece por falta de conhecimento mesmo e direcionamento errado. Marcela, vamos deixar um recado para as mães, né, que de repente estão passando pelo diagnóstico ou desconfiam, né, de que alguma coisa acontece com o filho, e até mesmo para as famílias que precisam abraçar essas mães, abraçar quem cuida, né, de uma criança com essa condição. Então, deixa um recado para essas pessoas. Cris, o recado que eu dou hoje para todo mundo é: você colocar o seu filho para fazer terapia não vai fazer mal algum para ele. Então não fique pensando, não, eu primeiro eu quero o diagnóstico. Faz. Se depois descobrir que ele não tem nada, que maravilha. Olha que bênção. Mas você, a única coisa que fez com seu filho foi fazer ele evoluir. Porque as pessoas acham que indo na terapia eles vão fazer algo belabórico, que a criança vai desenvolver alguma coisa estranha. Que a única coisa que é o principal fator das terapias é o desenvolvimento. Então isso não afeta ninguém, só agrega, sendo atípica ou não. Então esse medo tem que ser bloqueado. Começa e depois, se não precisar fazer mais, só para. É o maior recado que eu dou hoje. Começa e depois você vê. Não espera. E aceitar, né? E aceitar. Primeiro de tudo, aceitar. Porque se não aceitar, então não dá nem para continuar. Marcela, muito obrigada por ter contado a sua história, que eu acho que enriqueceu aí a vida de muita gente com essas informações, tá? Sucesso, e que o Enzo tenha aí um caminho brilhante pela frente, tá bom? Obrigada. E você me espera no próximo programa. Até lá!